E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História Geral para a gente dar continuidade aos nossos estudos sobre a sociedade mesopotâmica. Hoje a gente vai falar de cultura e religião. Eu sou o professor Pedro, professor de História, e vamos lá começar. Primeira coisa, vamos lá entender a cultura, porque a gente já falou aqui de sociedade, a gente já falou de economia, a gente já falou da importância dos diques, a gente já falou do que é de fato, né, um modo de produção asiático, é muito importante que vocês saibam. Vamos falar agora de cultura, falar o que é a cultura, como que funcionava a cultura mesopotâmica. Olha só, gente, muito importante. Primeiro vamos falar da escrita. Vocês estão vendo já inclusive uma imagem aí do lado. É uma parte que eu gosto muito de falar de cultura, né? Olha só, a gente costuma dizer que muitas escritas antigas, inclusive de outras sociedades, não só da Mesopotâmia, a gente fala que essa escrita é uma escrita cuneiforme. Significa que as imagens, a ideografia, né, a utilização de imagens, representam uma ideia, certo? A gente não tem uma escrita tão elaborada. Então, cada imagem, não existe uma regra muito específica não, tá? Mas cada imagem vai representar uma ideia. Por isso que a gente tem desenhos, tá bom? Significa que todos os habitantes da Mesopotâmia eram alfabetizados de uma maneira homogênea? Não, não era assim. Mas essa imagem acabava que algumas imagens acabavam se repetindo algumas vezes em alguns documentos. No próprio Código de Hammurabi, que a gente já falou aqui, que é um dos primeiros grandes documentos escritos ou códigos de leis, não significa que seja homogêneo, mas a gente tem algumas imagens que se repetiam, outras que às vezes surgiam, que eram novas. Não existia uma regra específica, isso que eu estou querendo dizer para vocês, mas que através dessas imagens o ser humano da época, o homem e a mulher da Baixa Mesopotâmia, entre os rios Tigres e Eufrates, conseguiam entender muito bem o que se dizia ali, ou o que uma lei queria dizer, ou o que um aviso queria dizer. Então a gente não tem um sistema muito complexo, tá, de escrita, mas já é considerado uma escrita, porque já está querendo passar algo, mesmo que através de imagens, através de quadrinhos, como vocês podem ver aqui, inclusive. Parece uma história em quadrinhos, né? São os documentos, e eram feitos, tá? Não existia papel, não existia essa tecnologia, então eram feitos na rocha, eram cravados na rocha, certo? O próprio Código de Hammurabi, ele é cravado na rocha pelos funcionários de Hammurabi, pelos escribas de Hammurabi. Tudo bem? Bom, agora, a arquitetura, que é uma parte que eu gosto muito, daqui a pouco eu vou até mostrar imagens para vocês, a gente costuma dizer que se trata de uma arquitetura monumental, que significa que ela é muito grande. Os prédios geralmente tinham 2, 3, para a época isso era muito, tá? Hoje a gente tem prédios aí de mais de 100 andares, mais de 1000 andares. Naquele período a gente falava de 3 andares, era algo muito grande e era luxuoso. Os prédios, principalmente do Estado, os templos religiosos e os palácios onde viviam os líderes ou os grandes tiranos centralizadores da política, viviam nesses palácios gigantescos para eles, né? E o mais interessante, que eu acho muito interessante, é que a gente tem a utilização de jardins suspensos, que eram irrigados inclusive pelos diques. Existiam diques que chegavam nesses jardins suspensos nos andares elevados. É por isso que a gente costuma dizer sobre os jardins suspensos da Babilônia. Bom, aí eu vou ter que falar isso. Às vezes tem gente que chega lá e fala assim, vamos achar os jardins suspensos, os arqueólogos encontraram os jardins suspensos da Babilônia. Gente, os jardins não são possíveis mais de serem encontrados. É possível de encontrar os locais suspensos onde esses jardins poderiam estar, mas dificilmente hoje se encontram os jardins, não foram mais irrigados. Quando a sociedade mesopotâmica caiu por terra, esses jardins deixaram de existir. Mas era uma prática comum suspender, colocar jardins no alto. Assim como a gente costuma dizer, fazer hoje, existem alguns programas arquitetônicos de jardins suspensos nos prédios modernos, certo? Mas naquele tempo era um período de luxo, ainda mais por uma região extremamente seca, mas que ainda assim tinha os rios Tigre e Eufrates. Então era um luxo deixar esses jardins para os grandes líderes, certo?
E a representação artística, a arte que era produzida, geralmente eram feitas dentro dos palácios e dos templos. Os artistas, como nós já falamos na nossa aula sobre a sociedade mesopotâmica, sobre quando a gente falou do modo de produção asiático, a pessoa não tinha o direito de escolher o seu ofício, a sua profissão com quem ia trabalhar. Então os artistas, eles eram escolhidos lá pelos líderes, pelos templos, pelos centralizadores do poder. Então eles tinham que produzir a arte principalmente para esses centralizadores do poder, para o Estado. Certo? Então a gente costuma dizer que a gente tinha muito mais arte dentro dos templos, dentro dos palácios, e eles expressavam de fato a vida política, a vida religiosa e também os ofícios. Eles também expressavam os ofícios. E essa arte geralmente era feita em alto relevo ou em baixo relevo. Assim como vocês estão vendo aqui na imagem da escrita, do documento escrito, que se trata de uma arte em baixo relevo. Significa que foi afundado na pedra, né? Foi cravado na pedra. Olha só que interessante. Aqui a gente tem algumas representações que sobraram dos templos da arquitetura mesopotâmica. Então nós temos um templo, um palácio, 2 palácios, né? Possivelmente em tempos atrás aqui nós teríamos jardins suspensos nas partes mais altas. E aqui também uma representação, que daqui a pouco eu já até vou mostrar para vocês, mas é uma representação religiosa, inclusive, que aqui nesse caso se trata de uma escultura, tá? O que é bem interessante. Mas repara que a região é bem seca, inclusive, né? Dependia muito dos rios Tigres e Eufrates. Olha só, aqui uma representação artística também, aqui em alto relevo, olha só que interessante também, mostrando um pouco do cotidiano, a colheita. Reparem que na mão do homem que está à direita de vocês existe uma foice, sinal de... Isso caracteriza de fato um agricultor, né, um ceifador. E ali do outro lado, o que a gente tem do lado esquerdo seria basicamente uma representação ou divina, uma representação do Estado. Lembrando que o Estado na Mesopotâmia, ele é um Estado centralizador que pode ser também feito pelos sacerdotes, né, por entidades, por organizações divinas. Que possivelmente aqui a gente está relatando um agricultor pagando os seus impostos para o coletor que representa o Estado, tá bom? É isso. Aqui a gente já tem imagens meramente ilustrativas de como se fossem os templos mesopotâmicos, as margens do rio Eufrates. Reparem nos jardins suspensos. Né? A gente não pode saber se era de fato essa riqueza de detalhes, mas é bem interessante a gente pensar, né? Então seria uma imagem meramente ilustrativa para mostrar para vocês o que seriam esses jardins suspensos, que era uma característica da época. Vamos lá, gente. Aqui a gente agora vai falar um pouquinho da religião mesopotâmica, que é muito importante saber também, tá bem? Olha só, é uma característica da Mesopotâmia a gente ter uma diversidade na questão religiosa. Tudo bem? O que significa isso? Como vocês já viram, a gente já viu na aula sobre sociedade mesopotâmica, que não se tratava de um povo. Assírios, sumérios, babilônicos eram vários povos, além de outros também, que formavam sim organizações em cidades-estados. Então a gente pode ter uma religião que é muito próxima entre eles, mas no geral a gente define que a religião mesopotâmica é diversa. Tá? A gente tem uma diversidade de religiões na Mesopotâmia. Então podem ter vários deuses, geralmente são vários deuses mesmo. E o que a gente precisa entender? Esses deuses, eles têm funções práticas, é uma característica inclusive de religiões da antiguidade. Podem representar figuras humanas, animais ou até astros, como a lua e o sol. É muito de acordo com a sua própria experiência, a sua vivência. Eles reparam na natureza. São sociedades que observam muito a natureza, até mesmo para a sua própria sobrevivência. Então, o astro-sol ou
a lua se tornam entidades, se tornam relações, passam a ter relações religiosas. Agora, é muito interessante também que eles vão ter funções, então, militares, proteção, deuses que vão nos proteger, ou da colheita, época boa de colheita, qual que é o deus? Esse sol, ele está sendo bom aqui para a nossa plantação, a própria chuva, entenderam? Que está nos favorecendo, ou a irrigação, a cheia do rio, que vai trazer água a locais que antes não eram tão acariciados, né, pelas águas do rio. Então o que a gente tem aí? A gente tem sempre essa relação de religião, que não é muito bem definida, isso é importante que vocês saibam, mas com a vivência. Aqui do lado a gente tem a imagem de uma figura que é um leão com a cabeça de um ser humano, certo? É considerado aí uma figura religiosa que foi encontrada em algumas vezes nas cidades mesopotâmicas, principalmente ali na Babilônia. Um leão alado, certo? Que representa muito a proteção, as asas representam o que consegue sobrevoar sobre todos ou atingir todos, possivelmente, e a figura humana, porque até mesmo, como eu já falei para vocês, os templos religiosos, eles muitas vezes representavam o Estado, então precisa ter essa questão da racionalidade, certo? Então isso é bem interessante de se destacar. E agora, só que geralmente a gente tem nessas religiões, ou nesses ritos, nesses mitos que acontecem na Mesopotâmia, a presença do maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? É um famoso 8 ou 80, que é ou você é do bem ou você é do mal, entenderam? Não existe um meio termo, mas eles sempre tentam ver que existe o lado do bom, o lado do bem, na verdade, e o lado do mal. O que está acontecendo aqui não é legal, então deve ter alguma entidade atrapalhando. O que está acontecendo aqui é interessante, então parece que há uma entidade nos ajudando. Então sempre eles trabalham com essa ideia do maniqueísmo. Para todo bem existe um mal, e para todo mal existe o bem. E eles estão sempre se debatendo. O bem está do lado dos mesopotâmicos, segundo eles. Eles estão sempre se debatendo. É preciso vencer o mal. Então eles são povos que são muito religiosos, apesar dessa diversidade religiosa. Basta você saber pelos templos, os templos gigantescos que existiam na Mesopotâmia, certo? Bom, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. São características aqui dessas sociedades antigas, e muitas dessas características vão continuar existindo ao longo de outras sociedades também, certo? Espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui. Beijo.